Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amada igreja, em nome de Jesus. Apresentar a Deus nosso culto nacional, já o que foi colocado diante de Deus em adoração. Também os dízimos, oferta nesta manhã. Peça a direção nessa manhã do Espírito Santo na tua vida. Fala com Deus intensamente nessa manhã. Deus, Tu és soberano para todo sempre. Tu és um Deus grande, bondoso e misericordioso. Somos gratos a Ti por todos os Teus benefícios, Senhor. Todos. Porque não há um outro Deus além de Ti. Colocamos diante de Ti como aroma suave a adoração que já foi feita nesse lugar em louvores para Ti, porque Tu é digno do melhor, Senhor. Também Te colocamos diante de Ti o que foi recolhido nessa manhã para a manutenção da Tua casa, tanto aqueles que ofertaram aqui nesta manhã, como aqueles também em casa que chegaram a ofertar. Que o Senhor possa abençoar grandemente, porque só o Senhor, Deus, tem este poder de abrir janela no céu e derramar bênçãos sobre medida sobre a vida do teu povo. E aquele a qual o Senhor conhece a necessidade de cada um e não pôde também te ofertar, o Senhor possa assim ser também com ele e criar meios e condições para que ele possa também trazer sempre o melhor para ti. Seja com teu filho Giderlândia nesta manhã, derramando sobre ele, Deus, toda sorte de bênção espiritual. Abre, Deus, o seu entendimento, como o Senhor tem feito grandemente. Que ele possa, Senhor, nessa manhã ser um instrumento vivo nessa casa de oração, para nos abençoar e abençoar aqueles que se encontram em casa. Pois assim eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A graça e a paz do Senhor para todos. Amém. Louvamos a Deus pela presença dos irmãos aqui. Dizem que existe o crente açúcar e o crente sal, né? O crente sal, por onde passa ele salga, e o crente açúcar, se tiver chovendo, ele não sai. Mas aqui nós temos crente sal, né? Eu trouxe uma projeção em slide, quando chegar o computador a gente coloca, mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações com base no livro do profeta Oséias. Se os irmãos têm interesse em acompanhar, no livro do profeta Oséias, depois de Daniel. Enquanto os irmãos encontram, eu queria agradecer ao irmão Vando que nos estendeu esse convite e dizer que é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, servindo ao Senhor com alegria. Oséias, o capítulo 4. É importante considerar aqui para os irmãos que, apesar do povo de Israel se destacar muito no Antigo Testamento, Deus tratar com Israel com particularidade, com especialidade, Deus é o Deus dos povos. Ele não só se preocupou com uma nação, ele queria usar essa nação para chegar até os confins da terra, e toda a terra se encher da sua glória, e todas as nações conhecê-lo como Senhor e dono de tudo. Mas de alguma forma, Israel fracassou nisso, se envolveu e se deixou se influenciar com a maldade que cercava em outras nações, mas alguns remanescentes se mantiveram fiéis a Deus, e a Bíblia não é a história de Israel, é a história de um Deus que se revelou aos nossos pais no passado, e que quando chegou no tempo oportuno, se revelou plenamente a nós através do seu Filho, assim confirma Hebreus capítulo 1. Mas ao longo desta trajetória, a humanidade, estando numa decadência de pecado, contaminada em todas as suas áreas, Deus levantou homens como canais de transmissão da sua verdade, da sua palavra, fazendo com que os homens reconheçam os seus pecados e se voltem para Deus em arrependimento.
a denúncia do pecado sempre foi uma palavra presente na boca daqueles que pregavam a vontade de Deus, anunciando o juízo, anunciando condenação, mas proclamando também a salvação àqueles que atendiam o chamado ao arrependimento. O evangelho sempre foi pregado no Antigo Testamento, mas com mais clareza no Novo, quando chegou o Filho. A sombra da salvação já existia, mas o sol raiou quando chegou o sol da justiça, que foi Jesus de Nazaré. A ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Oséias capítulo 4, a partir do versículo 1. Oséias foi contemporâneo de Miqueias, de Isaías. A mensagem de Miqueias, de Isaías e de Oséias são bem parecidos no que diz respeito ao conserto no meio do povo. A sociedade numa decadência moral absurda, mas entendendo que, por Deus não tomar nenhuma atitude contra ele, Deus estava aprovando. Sabe aquele momento em que começa a brincar de pecado e parece que Deus dormiu e não está vendo? Era uma época como essa. Todo tipo de depravação era cometido no meio do povo, até aqueles de onde se esperava fidelidade, os obreiros, os ministros, profetas, sacerdotes, líderes da nação, se corrompendo de formas degradantes, absurdas. Até as ofertas e a adoração não subia até Deus, porque Deus estava muito ofendido com o que estava acontecendo, e algo de estrondoso estava para acontecer. E esse livro do profeta Oséias é uma denúncia. Um ato profético vai estar acontecendo do capítulo 1 ao 3, e do capítulo 4 em diante, a mensagem clara e direta. Do capítulo 1 ao 3, Deus está usando a história do profeta, o seu relacionamento e o nascimento dos seus filhos, para trazer uma mensagem metafórica para o povo. A mensagem é: trouxe você das prostituições, dei um nome a você, casei com você, fiz uma aliança com você, mas você me traiu. Deus dizendo ao povo como um marido traído, que não estava conformado com a depravação existente no meio do povo, principalmente daqueles que ele esperava fidelidade, que eram os ungidos. Deus usa o profeta, no capítulo 1, versículo 1, e brada desta forma. Acompanhe comigo, por favor. Quem encontrou o texto, diga amém. Escute a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há mais verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, matar, furtar, adulterar e homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei até a tua mãe. Versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei,
para que não sejais mais sacerdotes diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Se a gente estender a leitura, a denúncia que o profeta Oséias está fazendo, pela direção de Deus, é a mesma que Miqueias está fazendo, é a mesma que o profeta Isaías está fazendo. Esse período em que eles estão pregando, já aconteceram algumas coisas no meio do povo de Israel. O reino estava unido, debaixo do governo de Saul, debaixo do governo de Davi e Salomão, mas quando o governo chegou debaixo do jugo de Roboão, 10 tribos não aguentaram tanto massacre, tanto imposto, e acabaram se reunindo fora do governo de Roboão, se juntaram com Jeroboão e o reino se dividiu e nunca mais foi o mesmo. Essa divisão política, social, também repercutiu em problemas espirituais sem medidas, até o ponto de Deus usar as nações inimigas como a Síria e Babilônia para castigar e punir o povo. Primeiro a Síria, no ano 722, o povo começa a sua trajetória de cativeiro. As suas 10 tribos, o reino do norte, cuja capital era Samaria, são levados como prisioneiros e vivem como tribos dispersas por muitos anos. 2 tribos ficam, Judá, Benjamim, a capital era Jerusalém, e também, ali chamado Reino do Sul, viveram com 20 reis durante esse período do reino dividido, e esses irmãos, na sua maioria, todos se rebelaram em idolatria e injustiça da parte de Deus. E é nesse período de reino dividido, de depravação, de iniquidade social, de injustiça social, que tem mais profeta na terra pregando. E quanto mais profeta Deus levantava para anunciar, mais o povo dava as costas e não dava ouvido à palavra. Alguns, como Asa, Ezequias, se dedicava ao Senhor obediência, mas poucos, bem poucos, queriam fazer a vontade de Deus em justiça. Até que Deus levanta a Babilônia e o povo de Judá, o reino do sul, já está, assim que colocar, já. O nome do slide é pecado. O irmão Vando, quando me convidou, disse assim: Gil, a gente estava reunido para escolher uma pessoa, aí como o tema é a tua cara, aí nós vamos te chamar. Não entendi muito não, mas se Deus falou com ele assim, não é? Eu tenho cara de pecado, irmão. Interessante é que Deus não criou o homem para viver assim. Mas debaixo do jugo da Babilônia, 70 anos foi anunciado por Jeremias. Jeremias escreve o livro de Lamentações, são 4 capítulos só, mas descrevendo o estado de decadência, de dor, de gritos de horror que estava acontecendo com o povo de Deus naquele momento de matança. Olhe o cenário da Ucrânia e da Rússia e imagina a Babilônia invadindo a pequena Judá. Depois de conquistar todas as outras nações, também conquistou aquela região, o templo destruído, sacerdotes e profetas, e o rei sendo levado como prisioneiro e eles vibrando, vencemos. Mas tudo isso era o braço forte de Deus, que havia anunciado o arrependimento, mas não havia arrependimento. Que havia anunciado o juízo, mas não havia temor desse juízo. Até que Deus disse: vocês vão sentir o braço forte e a ira de Deus,
O dia do Senhor virá sobre vocês, e aí vocês entenderão que só o Senhor é Deus e que depende-se de arrependimento para se herdar a salvação. Mas por amor à minha aliança, que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, e por amor de mim mesmo, alguns voltarão para essa terra e restaurarão tudo. E aí quando a gente lê o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, a gente conhece bem essa história. Quando a gente lê a história de Esdras, Neemias e Esté, aí a gente vai ver muito essa história. 70 anos depois, alguns nasceram lá na escravidão. Aqueles que saíram da terra da promessa para a escravidão na Babilônia, alguns morreram, inclusive Jeremias e Ezequiel, que foram levados como prisioneiros. Daniel era jovem ainda, já estava idoso e estava orando a Deus pedindo para cumprir aquela profecia de 70 anos, porque já havia acontecido. E essa maldade toda, cometida no Antigo Testamento pelo povo de geração em geração, começou lá no Éden, quando Adão e Eva permitiu, por uma ação livre de sua vontade, consciente do que estava fazendo, avisado daquilo que poderia acontecer se aquilo que foi proibido fosse quebrado, o alvo que foi dado, se não fosse atingido, a morte viria. Você vai viver aqui de forma perfeita, gloriosa, a paz vai reinar, a vida será constante, mas no dia em que você quebrar essa regra, em que você desobedecer a esse texto, essa frasezinha que eu estou dizendo aqui a você, não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Essa condição que Deus estabeleceu para medir a fidelidade do homem, despertou no homem a rebelião contra Deus, e o pecado na Escritura está muito associado a uma rebelião contra Deus. Pecado não é aquilo que a igreja proíbe. Pecado não é aquilo que o pastor proíbe. Pecado não é aquilo que a religião inventa. Pecado é a transgressão da lei de Deus. E quando Deus estabelece regras, limites, e o homem ultrapassa esse limite, essa regra, o homem está indo contra Deus, indiretamente ele está dizendo: o Senhor está errado, sou eu que estou certo e eu vou. E é nessa condição de rebelião, de transgressão, de infração, que os filhos de Adão, Caim e Abel e os seus descendentes, vão migrando em decadência, até chegar na Torre de Babel. A Torre de Babel se estende para outras nações, porque Deus não se contenta com o que estava acontecendo. E os irmãos sabem que havia uma corrupção muito grande no período de Noé. O capítulo 6 fala que o gênero humano estava se corrompendo de uma forma avassaladora, e Deus mandou um dilúvio. Mas esse dilúvio não resolveu o problema do pecado, porque o pecado não estava fora do homem. Não é a sociedade que corrompe o homem. O homem não é simplesmente o produto do meio, como diria Pelágio, no período da patrística, depois dos apóstolos. O homem não nascia puro, e a região onde ele morava é que ele corrompia. Na verdade, o dilúvio prova que a corrupção humana está dentro dela. O problema está dentro do ser humano. A natureza humana foi corrompida como uma doença, como um vírus. Isso, de alguma forma, contamina o outro, sim. É uma doença contagiosa, sim. Você é mais influenciado a errar quando está perto de ímpios, sim. Porém, nós devemos influenciar e não ser influenciado. Nós devemos ser luz e não entenebrecer os nossos caminhos. Nós devemos ser sal e não ser pisado pelos homens. Mas toda a nossa força não vem de nós mesmos. Tudo o que nós fazemos não vem especificamente daquilo que nós
criamos por nossa própria justiça. Se não fosse Jesus de Nazaré, ai do homem. Se não fosse o Espírito Santo, ai da igreja. E nesta manhã, nós vamos dar uma olhada para o planeta e perceber o que Deus está sentindo. Deus sente nojo, a fedentina do pecado sobe até as narinas de Deus, e nós precisamos nos conscientizar que o juízo vai começar pela casa de Deus e depois vai se reverter para o mundo, porque Deus espera do seu povo justiça, santidade. Deus espera uma noiva imaculada, sem mancha, para estar adornada no dia da sua volta. Que cada um de nós venhamos vigiar em santidade, amor e justiça, porque esse dia está muito perto. O irmão Vando, ele me passou algumas informações a respeito da lição número 5, acho que é a página 27, né? Vê aí, é 27? Confere aí. E eu fiz um resumo aqui, eu agradeço o irmão por estar nos auxiliando. Seu nome é como? Davi? O nome é bonito. O nome. Tá bom, né? Tá bom. Precisa de mais, né? E nessa lição nós temos um texto áureo, que é em Números capítulo 11. E nós temos alguns objetivos traçados nesta lição. E nós temos alguns pontos. A minha primeira proposta, depois de introduzir essa questão de como é claro na Escritura que o pecado não fica só com a pessoa. O pecado, ele perturba tanto o ser humano que ele acaba atingindo quem está próximo. O pecado não é apenas uma rebelião contra Deus, é uma maldade contra si mesmo e contra quem está próximo. É tanto que se o marido pecar, atinge a esposa e os filhos. De uma forma direta ou indireta. Quando Acã pecou, atingiu o povo todo. Quando alguém numa congregação peca, não pense que a igreja segue saudável. Principalmente quando tem 2, 3, 4, 5, 50. Principalmente quando o pecado é referente a quem está ministrando aqui. Há uma necessidade de que a igreja viva em constante arrependimento, em constante santidade, para que não venha causar nada de aborrecimento contra Deus, nem contra si mesmo, nem contra o próximo. Mas, infelizmente, enquanto estamos em carne, a carne estará nos perturbando. Enquanto estamos em matéria, em corpo, nesta vida, nós temos tendências. Embora não temos prazer, mas ainda pecamos. E a Bíblia diz, aquele que não tem pecado engana-se a si mesmo e a verdade não está nele. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai. Tem gente por aí que tem advogada. Tem mediadora. Tem uma intercessora, mas essa mediadora intercessora não morreu por eles. Tem gente por aí que ainda acha que tem que pedir à mãe para o filho atender. Mas nós entendemos que o mediador é Jesus de Nazaré, porque ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo disse que Jesus, homem, é o mediador entre Deus e os homens. E é Ele quem, segundo Deus, intercede por nós. E é Ele que foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem advoga a nossa causa. Vamos nos recorrer a Ele em arrependimento profundo, nos dedicando, chorando e lamentando, porque essa terra está cambaleando. A natureza geme, esperando com expectativa a transformação que essa terra virá. No primeiro juízo veio água, no segundo juízo virá fogo, e não ficará nem raiz nem ramo. Todo esse céu irá dissolver no desenrolar da ira de Deus, mas tudo será transformado em céus e terra, e estaremos para sempre com o Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Mas enquanto isso não acontece, a batalha continua.
O apóstolo Paulo dizia que esmurrava o corpo e reduzia a servidão para poder servir a Cristo com mais fidelidade. O texto aqui, que foi mencionado pela lição, fala a respeito de murmuração do povo. Por mais que o povo fosse abençoado e visse tantos milagres depois do cativeiro no Egito, interessante que alguns estrangeiros que saíram com o povo do Egito e estavam no meio do povo começou a reclamar, começou a murmurar. Melhor que a gente estivesse no Egito do que vir para cá. A gente vai morrer de fome, minha gente. É mesmo, né? Vai morrer, né? Deus nos abandonou, minha gente. É mesmo, né? Abandonou. Essa situação da gente aqui no deserto, nesse calor infernal, lá no Egito a gente tinha sombra. A gente tinha um rio Nilo. A gente tinha onde plantar e comer. Eu estou com saudade daquele banquete. Mas vamos morrer. É mesmo, né? Vamos morrer. Deus nos abandonou, é mesmo, nos abandonou. A murmuração foi tanta que foi passando de boca em boca. Sabe quando começa um pessoal a reclamar dentro do ônibus, que todo mundo começa a reclamar? Sabe quando começa um pessoal a reclamar numa fila que começa todo mundo a reclamar? É desse jeito. Você nem ia reclamar, mas já que estavam reclamando, vamos reclamar. A murmuração foi terrível. Vamos ler esse texto. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades dos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu, e fogo da parte do Senhor queimou. E eles começaram a se alegrar. Foi um Pentecoste, foi fogo. Foi isso, não? Não é aquele fogo lá do Pentecoste, não. Fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Fogo. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, quer dizer fogueira. Porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. É um sinal. Deus estava dizendo assim: murmure não. Deus estava dizendo assim: pare de reclamar, minha gente. Olhe com carinho para quem está do seu lado. Reclame não. Pode dizer assim. Reclame não. Reclame não. Reclama quando vai dormir. Reclama quando acorda. Reclama quando vai comer. Reclama quando não tem comer. Reclama quando o dinheiro chega. Reclama quando o dinheiro vai embora. Reclama quando tem sol. Reclama quando tem chuva. Meu Deus do céu. Eu fui reclamar porque o cabelo estava ruim de pentear. Aí Deus mandou fogo do céu e consumiu o que tinha. Ainda deixou uns misericórdia aqui atrás, né, Davi? Nós temos os objetivos da lição. A gente precisa conhecer a dimensão social do pecado entre as nações. Mas é muito perigoso, viu? Ficar olhando o que o pecado está fazendo na nação. Olha, uma prostituta. Vixe, misericórdia. Olha um ladrão. Só Jesus, os ladrões, né? Olha para ali, que maldade, um matando o outro, que maldade. Olha, a sociedade toda imunda. Aí você esquece que Deus preparou um espelho, que é a Escritura. E a gente, às vezes, de tanto olhar o pecado do outro, a gente esquece o nosso. E aí, de alguma forma, o crente, ele está... Como é que eu posso dizer? Ele está criando uma fama de que é aquele que fica procurando alguma coisa errada nos outros para falar. Tem gente que está bebendo uma cachaça, está fumando uns negócios. Tem gente que está falando mal dos outros, tem gente que está fazendo um monte de coisa lá. Tanta da maldade. E está tranquilo. Mas passa um crente e diz: vixe, lá vem um crente, estragou. Porque sabe que o crente vai dizer: está errado. Sabe que o crente vai dizer: rapaz, não é assim não.
pecador, miserável, tu vai para o inferno. Então, conhecer a dimensão social do pecado, de alguma forma, faz com que a gente olhe mais para fora do que para dentro. E olhar para o que está acontecendo no outro não gera arrependimento na gente. Só gera arrependimento na gente quando a gente olha para dentro de nós. E a gente começa a dizer, como disse o salmista, Deus, olha para dentro de mim, vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. A gente começa a dizer, como Davi, Senhor, cria em mim um coração puro. Oi? 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 Tu acha que foi o quê? O fogo que desceu do céu e queimou a... Eita. Então, a Bíblia diz que o homem, quando olha para a Escritura e vê o seu rosto manchado, deve aproveitar no momento para o arrependimento. Deve aproveitar o momento para abandonar seu erro. E dizer, como disse Rui Barbosa, quando a Sociedade Bíblica Britânica e Americana mandou a Bíblia para cá para ser traduzido, e a Sociedade Bíblica Brasileira, investindo numa tradução dentro da cultura brasileira, a Bíblia revista e corrigida, ele foi convidado pela Academia Brasileira de Letras para revisar o texto se estava de acordo com a língua portuguesa. Ele disse, eu fui procurar na Bíblia erros, mas foi ela que me mostrou os meus. E nessa consciência de que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, é que a gente deve seguir em frente e perceber que a cultura ela é dinâmica. E vai agregando costumes religiosos condenados por Deus. Mesmo que haja tanta religião e tanta boa vontade espalhada pelo mundo, a religião também é um sinal de que o homem está distante de Deus, porque a religião é uma tentativa do homem se religar a Deus por conta própria. A religião são ritos e regras que o homem vai criar na expectativa de que ele estará mais próximo do soberano, do sobrenatural, ou irá aplacar a sua ira fazendo aqueles rituais ou obedecendo aquelas regras. A palavra religião é religare. E essa perspectiva e essa proposta de se religar a Deus, ela se frustra porque só o Evangelho cumpre o propósito de Deus, porque o Evangelho não é o homem em busca de Deus, é Deus descendo em busca do homem por amor, bendito seja o seu nome. Os costumes religiosos também são condenados por Deus. E a gente vai conhecendo isso enquanto estuda. Para praticar, é necessário que se pergunte dia após dia se o que nós criamos de costumes e tradições estão atrapalhando a observância da palavra de Deus. Nós vamos nessa prática, falando sobre o pecado, no final também falar sobre a Páscoa, já que hoje é considerado no Brasil, em outros países, o domingo de Páscoa. Vamos seguir, né? Vai, Davi. Na lição, nós temos uma introdução e um esboço temático que trata exclusivamente disso aí. Quem leu a lição 5 em casa? Quem leu a lição 5? Nós temos, deixa eu ver quantas mãos levantadas. A minha.
Ah, então vocês ficaram sabendo que eu ia fazer um resumo, então nem se deu, pô. Eu vou ler não, que já vai fazer um resumo, professor, né? Ler para quê? Mas os irmãos sabem, né? Que vocês levam a revista para casa é para ler, né? Os irmãos sabem, né? Foi avisado isso, né? Que tem as leituras diárias, não é? Que tem um tema, tem um texto áureo, tem todo um desenvolvimento, introdução e conclusão, para ser lido em casa. E quando chegar aqui, fiquei com essa dúvida, gostei mais dessa parte e compartilhar, né? Os irmãos sabem disso, né? Então, o texto deixa muito claro que a palavra pecado, a palavra que mais é traduzido na Bíblia para pecado, dá a ideia de errar o alvo. O alvo, ele é estabelecido por Deus e o homem tenta alcançar esse alvo, essa meta, mas não alcança, não atinge, ou ultrapassa, ou fica aquém, ou não chega lá. E isso faz com que o homem seja considerado pecador. Mas ele não é pecador só na tentativa de fazer algo. Ele é pecador por natureza, porque a sua natureza é uma fábrica de pecado. De tal forma que ele faz algo maldoso, mas ele é mau por natureza, por isso que ele faz maldade. Acredita, eu estou falando de você. Você é pecador. Mas não é qualquer pecador. É um pecador que foi alvo da graça, do perdão, da misericórdia, da justiça, do amor divino. A ele a honra e a glória para sempre. Tem gente que diz que faz coisas boas, não faz maldade nenhuma, por isso que não precisa ser crente. Não, meu negócio é de casa para o trabalho, não desejo mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. À medida que o homem não reconhece o seu estado pecaminoso, a salvação não chega até ele. Porque primeiro se começa com a consciência de que é pecador. E que essa natureza pecaminosa em nós não veio de Deus. Veio de geração em geração do nosso pai, representante no Éden, Adão. O pecado federal de Adão, que representava a humanidade, trouxe um dano à natureza humana de tal forma que todos os filhos de Adão estão contaminados com esse vírus, com essa doença, com essa mancha espiritual e moral que nós chamamos de pecado. Então o pecado ele é uma condição, mas é também uma ação. E esse pecado também pode ser uma omissão. Deixar de fazer algo também é pecado. E a Bíblia, ela vai seguindo essa história, registrando o que é e o que não é para fazer, o que agrada e o que não agrada a Deus. E quanto mais você conhece a Bíblia, mais você conhece Deus, e quanto mais você conhece Deus, mais você vai gritar igual a Isaías, ai de mim! Porque o homem, quando se depara com a glória de Deus e sua santidade, ele começa a dizer, eu não mereço tanta glória e tanta santidade. Por isso que eu fico preocupado com algumas pessoas que dizem que conhecem a Deus e a Escritura e se sentem muito puro. Porque aqueles que viram a glória de Deus caíram por terra. Pensaram que ia morrer, porque a natureza humana é frágil como alguém que está com câncer em estado terminal. E é uma lepra contagiosa, de tal forma que o que você faz contagia os outros, por isso que a sociedade está do jeito que está. Pecado na Bíblia é uma infração. O homem se torna réu, condenado. Mas Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Pecado é infração, pecado é transgressão, pecado é rebelião. Uma palavra mais simples é desobedecer. Temos uma moça linda ali, muito linda, linda demais. Tá bom, já disse tudo. Mas um dia ela pode desobedecer. Pode. Desobedecer pai, desobedecer mãe, desobedecer avó. Um responsável próximo, desobedecer professor, professora. E ela tem a consciência
e ela foi avisada que fazendo aquilo, ela estava errada. Você já ouviu falar que criança, quando faz uma coisa errada, ela se esconde? Quem aqui já se escondeu quando fez uma coisa errada? Já? Deus está revelando. Por que é que nós temos tendência a fazer escondido coisas que a gente sabe que vai ser reprovado? É a consciência. Dentro da consciência há uma lei estabelecida por natureza. De tal forma que a consciência de bem e mal já está lá. E por essa consciência de bem e mal, independente da idade, a criancinha ela já começa a perceber, embora não saiba expressar, isso não, isso sim, isso não, isso sim, você vai apanhar. Isso aqui não, porque vai acontecer isso. Então essa expectativa, ela já acontece dentro da gente, num estado tão profundo de consciência, que o homem ele tem medo de chegar dentro de Deus, porque sabe o que vai acontecer. Eu tinha medo do meu pai, porque eu sabia que minha avó, ou minha mãe, ou meus irmãos, ia entregar o que eu aprontei quando ele chegasse. E eu sabia que quando ele chegasse, ele não vinha com presente, parabéns, você foi obediente o dia todo. Eu tinha essa consciência, mesmo que pequenininho, cabeludinho, bem lourinho. Eu tinha cabelo. Você não crê não, irmã? Crê? Você é de Deus, não? Tem fé. E aí, Vando, quando ele chegava, meu coração acelerava. Sabe aquela preocupação que eu tinha que ele nem chegasse? Graças a Deus atrasou. É a mesma expectativa que o mundo tem da demora de Cristo. Ainda bem que está demorando. Eu não conto nenhuma história de graça, não. Toda história que eu conto tem uma aplicação. Isso aqui que eu estou ilustrando tem a ver com o medo de morrer. Porque até o ateu sabe, no fundo da sua consciência, de que morreu não acabou. Tem algo a retratar com aquele que criou todas as coisas e está irado, ao ponto de derramar as taças da sua ira sobre o planeta Terra. E esse Deus que deu um sinal de que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, e que a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18:4, não tem para onde correr. Se tem morte, é porque o pecado já está ali. Alguém já chegou a perguntar para mim, porque eu sou professor de teologia, né? Aí o povo aproveita o professor para perguntar. Ô Gil, criança tem pecado? Ou você está perguntando se criança peca ou se criança tem? Eu estou perguntando se criança tem. Tem ou não tem? Tem, se a gente entende que pecado é a condição. Aí diz assim, eu não acredito não, criança é muito pura. Como é o nome da menininha que estava pulando, dançando aqui? Ô Jesus, coisa linda, como é o nome dela? Catarina. É sua, é? Chega, ficou assim, é minha. Catarina chegou aqui, chega me contagiou, meu filho. Sempre traga ela, viu? Eu olho para ela, chega a dar um negócio bom. Será que essa menininha assim, com essas coisas assim, tão coisadinha, tem? Ter é diferente de fazer. Nós não pecamos para ser pecador. Nós nós pecamos porque nós temos o pecado dentro de nós. Essa natureza pecaminosa, ela é tão séria que a morte é certa, e onde tem morte é porque o pecado já estava. Se criança não morresse, então eu poderia defender que ela não tem pecado. E essa discussão sempre foi de geração em geração, porque se olhava para a criança em um estado de inocência, porque ela não tem consciência de pecado. O bebezinho não tem consciência, mas o pecado não começa com a consciência. O arrependimento é que começa com a consciência. Deixa passar ali.
A gente deveria pegar a lei municipal, botar uma faixa ali na frente. Senhor motorista de carro de som, é de lei, obrigatório, quando passar numa instituição religiosa, baixar o som. É obrigado. Botar assim essa faixa, porque ele não sabe disso, não. A morte é uma sentença para o pecado. A morte olha para Davi, aí diz assim, aqui tem. Então vai morrer. Ui, Davi. Você é pecador, Davi? Consciência. Mas quando Davizinho estava bem Davizinho mesmo, bem chuchudinho, assim, bem coisadinho. Foi a época que ele era bonito. Ele não tinha consciência, nem da palavra. Mas ele sabia que quando sentisse alguma coisa, chorava. Ah! Não sabia disso. Tu lembra disso, Davi? Não lembro. A morte é uma sentença, é um salário. E salário não tem como se rejeitar, não. Vai vir a recompensa, não tem como fugir. A morte é a certeza de que o pecado está em todos os homens. Senão Deus seria injusto por matar alguém inocente. A lição também fala que a pobreza é uma consequência do pecado. Nós temos um texto de Provérbios 28, Isaías 55, Ageu capítulo 1, que Deus ele quer a prosperidade do seu povo, mas o homem ele gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão. O homem recebe salário como se fosse num saco furado. O homem ele busca muitas invenções e aquilo que Deus o entrega, ele desperdiça. E a pobreza é um resultado do mau uso da riqueza que Deus dispôs. É a má distribuição de renda. Embora a Bíblia diz que os pobres sempre teremos conosco, sempre haverá pobreza e riqueza, sempre haverá essa questão de classe A, B e C, porém, o fato de você não ter bens materiais não significa que Deus lhe abandonou. Mas a bênção de Deus é que enriquece, sem dúvida. A mão de Deus é quem distribui coisa gloriosa neste mundo, sem dúvida. Mas é bom que o homem entenda que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É bom que a gente entenda isso. O outro ponto que é tratado na lição é a questão dos valores invertidos. O pecado, ele corrompe os valores. Quando a gente fala de valor, a gente fala daquilo que é valioso e precioso para o coração humano. E lembra que Jesus disse, onde está o teu tesouro, estará também teu coração? Existem coisas que nós vamos aprendendo na vida a dar valor, que quando a gente chega à maturidade, diz, não era para eu ter dado tanto valor a isso. Perdi muito tempo nisso. Porque a gente vai percebendo, como Salomão percebeu, que a vida é como correr atrás do vento. O que é hoje sempre foi, e nada novo debaixo do sol. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele quer dizer que tudo é passageiro. O que nós temos vivido de bom e de ruim, nesta vida é passageiro, eterno é na outra. Nós estamos aqui de passagem. Oséias 4:1 nós lemos aqui. Lembra que foi a leitura oficial? Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra. Deus está irado contra os habitantes da terra, porque o perjurar, o mentir, o homicídio, o adultério se alastra de nação a nação. E Jesus disse que à medida que a sua vinda estava para acontecer, do mesmo jeito como uma gravidez abala o corpo da mulher, a vinda do Filho de Deus vai abalar a estrutura das nações, guerra, fome, peste, terremoto, em vários lugares, inclusive no cenário religioso, muitos falsos profetas e cristos se levantariam e enganariam muitos. Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9 diz que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer.
Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta da carne colherá a corrupção. Mas quem planta do Espírito colherá a vida eterna. E aí a gente vai perceber que esses textos mencionados aí mostra que o homem, à medida em que ele vai adulterando o sentido de bem, de bondade, de amor, ele vai sofrendo essas consequências. É tanto que Romanos capítulo 1, Deus entrega o homem à sua própria sorte. A natureza humana, ela vai mudando o curso natural das coisas, o caminho correto das coisas. O alvo que Deus estabeleceu é errado. E esse alvo estabelecido por Deus, essa condição que leva o homem a sempre fazer o contrário. Sabe aquele tipo de gente pirraçudo? Ou é pirracento? Pirracento deve ser, né? Que você diz, para aqui não, aí você vai para o outro. Sabe, aquele animalzinho teimoso, entra, ele sai, senta, ele levanta. O homem, ele tem essa natureza de pirraça com Deus. A mulher também. Eu fico só dizendo o homem, né? Mas a mulher também. O último ponto tratado na lição é sobre o juízo. Juízo? Não, juízo. Não é juízo à mente. Quando seu pai e sua mãe diziam, juízo, viu? Cuidado. Não. O juízo aí é julgamento. O juízo aí é a sentença de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 28, tem lá duas condições. Se obedecer os meus mandamentos, se acertar o alvo, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito onde colocar a planta do pé, onde colocar as tuas mãos, bendito ao entrar, bendito ao sair, a bênção irá te acompanhar. Amém? Porém, só fala de bênção em 13 versículos, do 14 em diante, irmão. É maldição com força. Se você desobedecer, aonde colocar a planta do pé, não tem para onde correr, a maldição vai pegar você. Aonde colocar a mão, ao entrar e ao sair, bendito será até o fruto do teu ventre, dos teus animais e o fruto da terra que vocês plantarem. Se desobedecer, as nações vão estraçalhar vocês. Vocês irão ser levados cativo pelos inimigos de vocês, até se arrepender e guardar os meus mandamentos. E não foi assim que aconteceu? O juízo de Deus começa a vir a partir do Éden. No Éden houve o juízo de Deus. No dia em que comer, certamente morrerás. É o juízo de Deus. O outro juízo de Deus foi no dilúvio. Deus anuncia, convida, e o povo não quer nem saber de entrar na embarcação da salvação. Quantos entraram? Quantos? O total? 8. Noé e a mulher, glória a Deus, né? Arruma uma mulher que entre na embarcação. Porque já imaginou tu entrar e a mulher não entrar? Terrível, né? Os varões aí, quem crê que a varoa também vai entrar? Levanta a mão, os varões. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Os filhos de Noé e as varoas também. 4 mais 4, 8. Entraram na embarcação. Deus fechou a porta. Perguntar às mulheres? Quer que pergunte às mulheres? As mulheres, quem crê... Eita, irmão, é perigoso fazer a pergunta. Quem crê que o varão vai? Quem crê? Tem umas irmãs. Lembrando que a fé do marido não salva a mulher e a fé da mulher não salva o marido. Essa questão de pecado é individual, como também a salvação. Deve ser tratado cada um com Deus individualmente. Irmãos, o juízo de Deus veio sobre a Torre de Babel, veio sobre o Egito. Lembra o juízo de Deus sobre o Egito, irmão? As pragas. Cada sinal ali era um Deus humilhado e Deus exaltado. Cada praga enviada era Deus punindo o Faraó e a terra do Egito por tudo que cometia contra o povo e contra o próprio Deus. Mas teve um
Um dia em que Deus disse: agora eu vou quebrar o coração de Faraó e vocês vão me adorar no deserto. Foi o dia da Páscoa. Êxodo capítulo 12. E a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, quando a gente vai falar rapidamente sobre a Páscoa na Bíblia e a Páscoa hoje. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, fala da realidade do pecado e a gente vai encerrar a partir dessa leitura, essa primeira parte, rapidamente. Romanos capítulo 1. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, mas na minha está aqui, a depravação dos gentios. Olha que palavra, irmão, depravação. Romanos 1, 18. Só para me ajudar, se você encontrou, diga amém. Amém. Começa logo assim o versículo. A ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, é possível se entender claramente diante das coisas que se veem e são criadas, para que ninguém fique inexcusável. Ou seja, não tem desculpa para ninguém. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que Deus também os entregou à concupiscência do coração e à imundície, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não existe só aquilo que andam falando aí os materialistas, céu e inferno é aqui. Depois daqui tem uma sentença eterna, com Deus ou sem Deus. Num estado de gozo, alegria, paz, harmonia, amor, ou num estado de tormento eterno. Ou boas companhias no céu, ou mais companhias no inferno. Vamos passar? Esse juízo vai chegar. Nas considerações finais, tem uma frase bem interessante que eu destaquei: o pecado tem um preço. Ou pagamos na entrada ou na saída. Ou na hora, ou depois, mas vai vir o preço, que é a consequência. Lembrando que você não pode usar a expressão católica, que é muito comum na população aí. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu estou pagando por algum pecado. Ninguém paga. Porque pecado pago é perdoado, né? E quem foi que pagou o pecado? Jesus. Então, crente não paga pecado com sofrimento. Crente, ele passa por consequências, mas quem paga o pecado do crente é Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Cuidado com essa história de estou pagando meus pecados. Paga não. Nem no inferno você paga. Porque depois de pago não é quitado? Só foi quitado quando Jesus disse: tetelestai, está consumado, na cruz do Calvário. Quem entendeu, diga amém. 1 de João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele vai
no ritmo do maligno. Treva, corrupção, injustiça, rebelião, vai nessa mesma rota do maligno. O mundo está sepultado com o maligno. A condenação já está certa para ambos. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida e nas suas finanças? É a primeira pergunta na reflexão da lição. Como usar seus bens com mais sabedoria? Passa a pensar nisso a partir de então, para que você não deixe o pecado iludir os seus olhos e sua mente ao ponto de até o teu dinheiro, que é fruto do salário do suor, ser desperdiçado por conta de ganância ou coisas que Deus não aprova. 2. Como abordar nossos parentes que estão no pecado e com os valores invertidos? Rapidamente, irmãos. Às vezes o crente é tido como um chato, metido na vida dos outros porque vê alguém no erro e quer ajudar, mas ajuda da forma errada. Eu costumo dizer que nós somos aquelas pessoas que no trânsito vê alguém caído, machucado por conta de um acidente e vai querer logo levantar sem saber como pegar. Os primeiros socorros, entende o que eu estou dizendo? Não é de qualquer jeito que pega alguém acidentado. Para ajudar alguém, você às vezes pode até estar quebrando mais, porque tem uma forma de você ajeitar a pessoa, socorrer a pessoa, atender a pessoa. Da mesma forma como tem a forma de evangelizar, abordar. Tem gente que consegue evangelizar muita gente e se converte. E tem gente que só comunica e o povo quer distância. Porque tudo é a forma de falar e a forma de abordar. Quem está entendendo, diga, Irmãos, falar a verdade incomoda. Mas tem gente que fala a verdade de um jeito que dá até prazer de ficar ouvindo. E a gente precisa acordar para isso. Às vezes, nossos parentes têm ódio de crente por causa da gente. Quem está entendendo, diga, eita. Assim, olha, ser crente igual aquele que tem lá em casa, Deus me livre. Tem que ter um jeito para abordar, para orientar, em amor, mas não negocie a verdade. Você já foi avisado por Deus e não deu ouvido e sofreu a consequência? Quem nunca? Faça não. Deus usa através de um hino, através de uma pessoa, através de uma leitura, através da consciência, da lembrança de uma pregação que você já ouviu e você insiste. Algo dentro de você, uma lei terrível, lhe impulsiona a fazer o mal quando você quer o bem. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, diz assim, miserável homem que eu sou, quando eu quero fazer o bem, o mal já está comigo. É a natureza pecaminosa, que às vezes ele chama de carne e às vezes ele chama de concupiscência. Ô palavra bonita, né? Parece uma coisa boa. Vamos seguir? Rapidamente, irmão. Aqui já tem, 15 para as 10. Pode ser mais 5? Mais 5 minutinhos? 10? 10, tá bom? 15? 15, tá bom. Quando a gente olha para a Bíblia e se fala de festa, não tem festa sem Deus. Na Bíblia é assim. Toda festa na Bíblia é para comemorar alguma coisa relacionada a Deus. Deus fez isso, Deus falou isso, é festa. Mas no Brasil, irmão, parece que tiraram Deus para poder festejar. Começa com o carnaval, é festa, mas sem Deus. É tanto que tem crente que para poder participar, e Pai do Senhor, eu vou ali e volto já. E só volta depois de quarta-feira de cinza, achando que aqui vai ter cinza. Tá gravando, tá? Tá? Apoio. Eita. A Páscoa, ao vivo e a cores, em amor, viu? Quem está em casa, em amor.
Irmão, carne aval só seria bom se fosse oração aval, palavra aval, jejum aval, adoração aval. Aval não, a Deus. Espírito aval. Êxodo capítulo 20 tem lá a praga dos primogênitos. E é ali que a palavra passaque aparece. E essa palavra passaque, ela aparece quando Deus diz assim: vocês vão fazer esse ritual, porque o anjo da morte vai passar pela terra do Egito. E na terra de Gósen, onde vocês estiverem reunidos, quando o anjo da morte olhar para a porta da sua casa e ver uma mancha de sangue, que não é de qualquer sangue, vai respeitar o sinal desse sangue e vai passar aqui. Vai passar por cima. E essa palavra foi traduzida para o nosso português como Páscoa. Mas eu imaginava antigamente que passaque era a junção de coelho com ovo, com a dose de chocolate. Aí deu no que a gente vive aqui, não é? Essa palavra significa passagem. Como, por exemplo, passagem da morte para a vida é passaque. A passagem da escravidão para a liberdade é passaque. Então ela pode ser usada de vários sentidos, mas passar por cima, desviar-se daquele lugar e não entrar, é o passaque. É a palavra Páscoa. A origem vem daí. Eu botei uma fotozinha ali, tão linda a foto, tão bem feita. Tem um cordeirinho, tem uma cestinha e tem um coelhinho. Para ninguém brigar, né, irmão? Quem gosta de chocolate, olha para a cesta. Quem gosta de coelho, olha para o coelho. Quem gosta do cordeiro, olha para o cordeiro. Nós somos, como é que diz, ecléticos. Nós respeitamos a fé e o entendimento de todos. E por aí vai. Mas até onde isso é saudável? Você numa escola, você numa escolinha dominical, você em casa na festinha, levar em consideração de que um conceito pagão, ele omite, ele ofusca, ele denigre o sentido correto, o sentido nobre, o sentido cristão e verdadeiro de algo tão profundo que nós vamos seguir. Vamos lá, Davi. A Páscoa, que também era conhecido como Festa da Libertação, lá do Egito, em 14 de Nisan, no ano mais ou menos 1446, foi celebrado na busca por um livramento, na certeza de que Deus iria livrar poderosamente o povo. Era um ato de fé, era um ato de convicção, era um ato de obediência, porque tinha que usar elementos e tinha que fazer de uma forma que Deus estabeleceu, e não uma tradição, e não uma instituição. Essa festa até hoje é comemorada em Israel, e depois dessa festa tem a prolongação da festa, como a festa dos pães asmos, e depois se encerra com a festa de Pentecostes. Jesus, ele vai morrer no dia de Páscoa, e 50 dias depois o Espírito Santo vem na festa que é chamada de Pentecostes, que é o 50º dia depois da Páscoa, e é ali que o Espírito Santo sobre a igreja é derramado e nunca mais saiu dela, bendito seja o seu nome. Vamos seguir. A Páscoa foi um ritual e uma cerimônia que seguia o seguinte: era realizado no seio da família, não tinha altares, nem santuários, nem sacerdote ou qualquer influência de culto oficial. Ela é celebrada por pastores nômades ou seminômades. O ato central desse ritual era o sacrifício de um jovem animal, de rebanhos e de cabras. A cerimônia ocorria no fim da primavera ou no início de verão, especificamente no mês de abril, numa noite de lua cheia. Era o que acontecia quando esse animal era separado
sem mácula e oferecido. Pode seguir. Assim diz o Senhor, em Êxodo 11, 4 e 5. À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Essa aqui foi a sentença. E é lido esse texto. Mas Êxodo 12, 13 diz: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Você já passou pela experiência de usar os elementos da Páscoa judaica, contar a história e fazer uma oração e cantar um hino, como Jesus fez, para entender quão profundidade existia na mente desse povo que passaram mais de 400 anos escravizados, e Deus mostrando sinais e praga, dizendo: olha, a praga não vai chegar na minha casa, porque o sangue do Cordeiro aqui está, e por respeito a esse sangue o mal não entra. Isso é maravilhoso, e as crianças ouvindo isso, não vai querer nem saber de coelho. Vai achar bonito o coelhinho, porque foi Deus que fez. Não vai nem querer saber do tal do chocolate, no sentido simbólico de prazer e de alegria. Chocolate eu acho até gostoso, mas não tem significado nenhum para a Páscoa. Não faz sentido nenhum a não ser pagão. Vamos seguir. O ritual da Páscoa incluía as etapas seguintes: ungia a entrada das cabanas com o sangue de animal, assava a carne do animal, com a carne assada fazia um grande banquete para a família. Ô glória! Churrasco santo. Quem gosta, diga amém. O banquete oferecido incluía a presença dos pães asmos, ervas amargas. Pães asmos é pães sem fermento, né? Ervas que amargava. E a celebração da Páscoa exigia que os participantes desse ritual seguissem uma postura, ter uma atitude de marcha e de pressa, usar vestimenta para a viagem, ter as vestes amarradas na cintura, amarrar as sandálias nos pés e ter o cajado de pastor na mão, dizendo: vai ser hoje. Ô glória! Olha, esse amargor que a gente está sentindo aqui, nunca mais. Olha, faz o pão ligeiro aí, sem fermento, porque a gente vai ter que comer ligeiro, porque a viagem é longa. A coisa foi feita de um jeito em que o animal anunciava uma libertação que escravizou os homens por muito tempo. Por isso que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa para a gente encerrar. Pode seguir. A influência da cultura na Páscoa vem desde muito tempo. A partir do 4º século da era cristã já começou a influência. Maria aparece com um coelho, que era o símbolo da fertilidade e adoração nas religiões pagãs. Em muitas religiões tinha festa para celebrar a fertilidade e a vida, e muitas vezes utilizava o ovo e muitas vezes utilizava o coelho. O ovo da Páscoa vem dessas tradições, onde era um símbolo de vida nova. As pessoas pintavam os ovos, ofereciam uns aos outros para desejar prosperidade. O ovo passou a fazer parte da comemoração da Páscoa no século XII, aqui na nossa realidade. Mas tem alguma coisa, tem algum problema ovo? Não, irmão. Tem algum problema doce? Não, irmão. Tem algum problema o coelho? Não, irmão. O problema é a gente não entender a origem dessas coisas e supervalorizar a tradição pagã, ao invés de a gente falar de uma mensagem tão extraordinária, de uma mensagem tão gloriosa, que foi celebrada por Jesus e os apóstolos também. Vamos seguir. Para os egípcios, a Páscoa ela significa o juízo divino sobre o Egito. Para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a libertação. Mas para o cristão, a Páscoa é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade a Deus. É a mesma simbologia do batismo. É o mesmo significado do que a gente faz na ceia. Anuncia a morte, anuncia a ressurreição, anuncia a vinda de Jesus, anuncia a santidade.
Todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo, mas Ele nos ofereceu um escape. Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Para encerrar, celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa deve ser a celebração da salvação. E por fim, aquela imagem. O Antigo Testamento, a festa da Páscoa, era celebrada com uma mensagem. Ele liberta, Ele guarda, Ele está conosco. A praga não vai entrar na minha tenda, na minha família, Ele há de guardar. O mal vai passar por cima, porque há um sangue inocente de alguém que morreu no meu lugar, a Ele a honra e a glória. E é com essa consciência que nós celebramos a ceia. E foi em Mateus 27, do 17 ao 30, Jesus, Ele é convidado pelos apóstolos, onde nós vamos celebrar a Páscoa. Aí Jesus escolhe o lugar e celebra a Páscoa, mas também institui a ceia. Ele pega o pão e diz: esse pão é partido como foi partido o meu corpo por vós. E ele pega o cálice e diz: esse cálice eu não vou beber mais entre vocês, só naquele grande dia, mas esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Paulo vai falar sobre isso lá em Coríntios, como os irmãos sabem. E essa instituição da ceia traz a mensagem profunda de que o Cordeiro Pascual, que foi anunciado lá com Caim e Abel, que foi anunciado com Abraão, que foi anunciado com Moisés, à medida em que o sangue do Cordeiro é derramado para a remissão do pecado e da culpa, assim Jesus morreu e ressuscitou para garantir que a praga da morte e da condenação não entrasse na minha vida nem na tua. E nós celebramos não a Páscoa pagã, não glória ao coelho, não celebração do doce, do chocolate, mas a celebração do amargor que é viver uma vida sem Deus, na certeza de que Ele morreu a minha morte, para que eu celebrasse a vida eterna que advém da fé no Filho de Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Tem dúvida? Passa aí. Tem dúvida mais sobre isso? Olha, no YouTube, no Instagram, no Facebook, professor Gil da Silva Oficial. Se quiser até esse slide aí, essa informação, eu posso passar para vocês. E aí, quero agradecer, Vando. E aí, é claro, você teve sorte, né, porque foi essa semana ainda. Mas aí, aprove a Deus, estamos aqui. Quem gostou, diga eita. Vamos ficar de pé? Pode orar? Pode? Vamos ficar de pé? É vivendo e aprendendo, irmão. Agradecer ao pastor Valdir, que sempre confia a tribuna da igreja, o púlpito. Ele não confia a qualquer um. Ele pode olhar assim: rapaz, sem cabelo, mas eu vou deixar. Não é? Louva a Deus pela vida do pastor que vocês têm aqui. Continue orando por ele, sua esposa, seus filhos. Porque não é fácil a vida ministerial. Tem que estar pronto para ajudar todo mundo. E na hora que precisa de ajudar, não é todo mundo que quer. E é uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Orai pelos vossos líderes, porque trabalham para prestar conta diante de Deus. E sempre esteja aqui em congregação, em adoração, para aprender mais do Senhor. E nós vamos seguindo até o dia em que o Cordeiro não virá mais para morrer, mas virá como um leão para reinar. A Ele a honra e a glória para sempre. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome por essa escola bíblica, louvamos o Teu nome por essa congregação, a Igreja Batista Betel aqui em Tibiri. Louvamos a Deus pelos pastores, os obreiros que aqui lideram e ministram. Te louvamos por esse povo que sacrificaram o seu tempo,
sua hora em louvor ao teu nome, em adoração ao Senhor. Guarda-nos em teu nome. Queremos celebrar a vida, celebrar a libertação do teu jeito. Queremos vibrar, celebrar, glorificar o teu nome pelo perdão, pela restauração, pela libertação, pelo resgate, através do poder do teu sangue. A ti a honra e a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É de pé mesmo, a gente vai encerrar, não é? Agradecemos a palavra maravilhosa.